A gente conta uma história de um assassinato muito misterioso na zona leste de São Paulo. Eu vou mostrar aqui o Simar. O Simar foi brutalmente morto com golpes de faca dentro da própria casa. O Simar, para você conhecer, ele era um trabalhador da construção civil, veio do Nordeste, como muitos outros, para melhorar de vida, e ele conseguiu. Ele era respeitado, querido por todos, tinha uma vida tranquila e era responsável pelo alojamento de uma obra. A obra teve problemas, a obra ficou embargada e o dono dessa obra disse para o Simar que ele podia morar ali por um tempo, que não ia ter problema, porque o homem não tinha dinheiro para terminar a obra, mas deixava ele ficar ali por ele ser um excelente funcionário. E ele ficou ali por anos. E diante de todas as dificuldades que passou, ele retribuía ajudando outros trabalhadores que não tinham onde morar. Só que um dia o Simar conheceu o Magnus, conhecido como Bahia. E o Bahia pediu ajuda para ele. Não tinha onde morar, estava desempregado. E o Simar o acolheu, ajudou a encontrar trabalho. E ele confiava tanto no Bahia que até deixava o colega fazer pagamentos e transferências bancárias no celular dele. É que o Simar era analfabeto e tinha dificuldade de mexer no celular. No dia do crime, o corpo de Simar foi encontrado por 2 colegas no chão do banheiro do alojamento. O único que não apareceu por lá, que mora lá, e não apareceu, foi o Bahia. Por isso que a família do Simar está suspeitando agora que ele tenha recebido, que ele tenha percebido que o gesseiro tinha dinheiro na conta. Por quê? O gesseiro tinha recebido cerca de 50 mil reais da venda de uma casa, o Simar. Vendeu a casa lá em Minas e caiu o Pix na conta. E o amigo, por ele ser analfabeto, tinha acesso ao celular. Depois que o rapaz foi encontrado morto, o Simar, o Bahia sumiu. E sumiu também cartão bancário, celular do Simar. A faca usada no crime acaba de ser encontrada onde estava, na laje do alojamento, junto com roupas que seriam do Bahia. E olha só, minha gente, todos os pertences do Bahia foram retirados do quarto misteriosamente onde ele dormia. Então, apesar da certeza da família, a polícia ainda prefere investigar. Vai ouvir pessoas para saber o que realmente aconteceu e aí sim vai fazer o pedido de prisão. Eu vou chamar agora a nossa repórter Lívia Zúcaro, que vai trazer no Cidade Alerta a história de Simar. Um cara bacana que sempre abria as portas em São Paulo para pessoas que vêm do Nordeste em busca de trabalho na construção civil, porque ele se via nessa situação. Ele passou por dificuldades aqui. E como ele conseguiu esse lugar e era um lugar espaçoso, ele abria espaço sempre com o lugar para mais um. Só que agora, pode encher a tela, por favor, o Simar foi encontrado morto. O seu melhor amigo é um dos suspeitos. A polícia investiga se o Bahia tem algum envolvimento na morte de Simar. O que chama a atenção é que o Bahia sumiu depois da morte do amigo. Reportagem inédita e exclusiva, Lívia Zúcaro no local. Amigos e parentes se reúnem para a despedida de um homem que só pensava em ajudar e teria pagado caro por isso. Ele era uma pessoa muito boa, como todo mundo já que conhecia ele sabe, e que a gente está todo mundo clamando por justiça, né? Simar, 43 anos, um trabalhador da construção civil, brutalmente assassinado dentro do local onde abrigava amigos e pessoas em situação difícil. Mas, segundo a família, Simar abriu as portas para a pessoa errada. O meu cunhado, ele falou para mim desse rapaz, que tinha encontrado ele na rua e ele tinha contado uma história para ele, que estava desempregado, pagava aluguel. Como eles moravam nessa obra aqui, meu cunhado morava aqui há 12, 13 anos, meu cunhado trouxe ele para morar aqui com ele. E daí para frente começou uma amizade, né? Meu cunhado confiou nele, achou que ele era uma pessoa de boa. No começo mostrou que era um amigo, né?
Os colegas de alojamento garantem: Simar tratou Bahia como um filho e afirmam: foi Bahia quem matou Simar. A única hipótese que tem é essa daí, que o celular que estava com ele sumiu e o cartão do banco também. Recibos de transferência bancária da vítima para o suspeito e a arma do crime deixada na laje do alojamento, junto com roupas que seriam do assassino. Bahia nunca mais foi visto ali. Por isso que eu digo que ele fez isso aí de manhã, mas com o Simar, não foi de tarde não. Olha o tempo que ele teve de subir aqui em cima, guardar roupa. A gente está na zona leste de São Paulo, onde tudo aconteceu, dentro do terreno onde o Simar morava há cerca de 12 anos. Simar sempre foi uma pessoa solícita, ajudava todo mundo que ele pudesse. E foi o que ele tentou fazer com o Magnus que tem o apelido de Bahia. Magnus morava com o Simar há cerca de 5 meses. O que os parentes contam é que o Bahia estava na rua, desempregado. O Simar o viu naquela situação e falou: olha, vem morar comigo, eu tenho um local que você pode morar, você pode reconstruir a sua vida, eu vou te ajudar. As pessoas hoje em dia não ajudam, mas eu sou diferente, eu vou ajudar. Foi o que o Simar disse pro Magnus, pro Bahia. Foi planejado porque ele tinha acesso ao celular do meu cunhado. O meu cunhado era um cara que não sabia ler nem escrever, ele era analfabeto, e esse Bahia que fazia todas as transações de Pix, pagamento, recebimento de pagamento para ele. Só que o que aconteceu? Quando ele foi fazer essas transações, o Simar não sabia mexer no celular, pediu ajuda para o Bahia, mexe para mim, ele viu quanto ele tinha na conta. Ele deve ter visto algum valor que o meu cunhado tinha e ele cresceu os olhos, por causa que ele estava com 2 semanas desempregado aqui no quartinho dele aqui, e meu cunhado mesmo falou que ele estava desesperado atrás de dinheiro. Além de Bahia, Simar abrigava outras 2 pessoas que trabalhavam em obras. O polícia falou, suspeita que é ele, porque morava aqui em 4. Tem 2. A vítima está lá embaixo. E quem deu o quarto? A gente está no local onde uma das pessoas que vivia aqui com Simar e com Bahia morava. Só que essa pessoa que estava aqui já tinha tido uma discussão com Bahia e ficou com medo, decidiu sair daqui. Isso dias antes da morte do Simar acontecer. Era um alojamento, portanto, onde ficavam colegas de trabalho. Vem cá, Adriano. Desse lado aqui tem um banheiro. Já do lado de fora, então, tem construção em cima e tem um banheiro embaixo. Tem uma marmita, inclusive, do Simar que estava pronta. Ele iria trabalhar naquele dia e iria receber o salário dele quando foi assassinado. O Bahia morava do outro lado. Simar foi morto aqui, você vê a fita zebrada, a polícia já esteve aqui no local, o local foi preservado, ainda está nas condições em que foi encontrado pela polícia, era um banheiro, portanto indica que ele talvez estivesse se trocando para ir para o trabalho dele. Eu cheguei de serviço, era 5h10 da tarde, aí fui para o meu quarto, peguei minha roupa e fui para o banheiro. No que eu cheguei no banheiro, aí vi o corpo dele lá. Porque meu cunhado estava com a mochila nas costas, a marmita do meu cunhado está lá cheinha de comida. É covardia. A polícia esteve no local e conversou com parentes de Simar. Os investigadores descobriram que ele teria vendido uma casa em Minas Gerais e receberia algo em torno de R$50 mil na negociação. Para os parentes, Bahia sabia disso. Ele pode não ter pegado os 50 mil, mas pelo menos talvez uns 5 a 10 mil ele pode ter pegado a entrada de início, né, de sinal da casa. Nós estamos pensando que foi isso aí. Ele matou o meu cunhado com inveja e roubou o meu cunhado. Olha como é que tá o quarto do Bahia. Alguém veio até aqui, isso de acordo com a família que esteve aqui no local, retirou todos os pertences aqui do Bahia e levou embora. 6 golpes de faca acabaram com a vida de Simar, que tinha 43 anos. Magno, o Bahia, tinha 39. Parentes disseram que ele fugiu com o celular e os cartões da vítima. Sabia que ele tinha um coração bom, sabia que não tinha maldade nenhuma. E pegar e fazer tudo isso, eu acredito que foi por causa que ele cresceu no dinheiro dele, por causa que ele não sabia ler nem escrever, e ele que fazia os piques pro meu irmão, fazia as transações, tudo. No enterro, as homenagens a Simar se misturam ao desejo de justiça da família. Essa justiça, que é o mais que a família quer, entendeu? É prender para ele não fazer isso com outras pessoas.